Muito boa tarde a todos. Antes de mais, um agradecimento ao Dr. Luís Mendão pelo convite para participar e, sobretudo, à Dra. Maria do Céu Rueff, que me desafiou para estar presente nesta sessão. Convite que eu aceitei com muito gosto, sabendo que estou um bocadinho fora do meu elemento. Não sou um especialista nesta matéria, sou, de facto, um professor de Direito do Trabalho. Há uns anos escrevi um pequeno texto sobre esta questão e foi isso que fez com que, gentilmente, a Dra. Maria do Céu Rueff descobriu, entretanto, o texto e convidou-me a participar nesta iniciativa. Faço com muito gosto, com também a noção de que o que se me pede aqui, e não quero maçar a assistência, que sei que não é constituída, na sua esmagadora maioria, por juristas ou por candidatos a juristas, que são o meu auditório habitual, aqueles para quem eu normalmente falo, mas vou tentar, sobretudo, dar-vos uma ideia, enfim, de algum modo explicar, desde logo, o que é que eu estou aqui a fazer. Isto é, o que é que acho que podemos talvez começar por aí, o que é que um professor de Direito do Trabalho está a fazer numa sessão destas, que papel é que pode ter o direito do trabalho, o que é que tem o direito do trabalho a ver com a prostituição. Será que para o direito, e eu vou naturalmente cingir-me a essa análise, será que para o direito a prostituição, todos sabemos, diz-se, é um lugar comum, é a profissão mais antiga do mundo, mas será um trabalho legítimo, que reclamará, portanto, a aplicação do direito do trabalho, ou, pelo contrário, como bem sabem, e é uma visão, porventura, ainda dominante no nosso país, a prostituição significa, em si mesmo, um fenómeno degradante, uma prática degradante para quem nela está envolvida e, portanto, o direito deve, sobretudo, proibir essa prática, desconsiderá-la, não a legitimar. Essa é talvez a questão fundamental, como é que o direito, e agora não apenas o direito do trabalho, o direito, a ordem jurídica, como nós costumamos dizer, como é que olham para esse fenómeno da prostituição. É um pouco isso que, nestes breves minutos, eu tentaria, sobre isso que eu tentaria falar-vos, dando-vos um pouco a ideia daquilo que é hoje a situação em Portugal, que porventura terá que ser alterada, se calhar carece de ser alterada, também para os efeitos que presidem a esta conferência. Esta conferência é muito centrada na questão da infecção, do VIH, e, portanto, também saber até que ponto é que legalizar, enquadrar, reconhecer, legitimar o trabalho sexual pode ter aí efeitos positivos no combate à disseminação do VIH-Sida, mas eu, como depois direi na parte final da minha comunicação, acho que, enquanto jurista, para mim essa não é a questão principal. A eventual legalização ou reconhecimento por parte da legislação desta forma de trabalho, mesmo esta expressão que aqui está de baixo, trabalhadores do sexo, não é pacífica para os juristas. Muitos juristas que não reconhecem à prostituição, enfim, a possibilidade de vir a ser algo de legal, também não gostam desta expressão, porque esta expressão já é uma expressão que veicula uma mensagem mais ou menos positiva, isto é, que vê na prática comercial de relações sexuais algo que não é intrinsecamente degradante e que não é automaticamente proibido pela lei. Portanto, tudo isto é muito discutido entre os juristas, mas, enfim, como direi depois, acho que a questão da legalização não passa, sobretudo, não deve ser vista apenas como um instrumento, como um meio para, eventualmente, se conseguir diminuir, conter a infecção. Se resolver legalizar, legitimar esse trabalho, deve ser, a meu ver, para, justamente, em nome da necessidade de dignificar o trabalho dos trabalhadores do sexo e não propriamente para, digamos, tutelar os clientes desses trabalhadores ou dessas trabalhadoras e para prevenir o alastrar das infecções. Porque isso também é uma visão discriminatória, digamos assim. Não quer dizer que não tenha esse efeito positivo, o eventual reconhecimento, o enquadramento legislativo, mas não deve ser esse, a meu ver, o centro da discussão para os juristas.
Bom, esta discussão, e na altura mesmo, aquele texto que eu já há 10 anos escrevi numa revista jurídica, prendia-se com, precisamente, uma das alterações legislativas mais importantes que houve nesta matéria, a nível europeu. Como terão ideia, os diversos países têm abordagens muito diferentes em relação ao fenómeno, no plano da sua legislação, ao fenómeno da prostituição. Alguns proíbem-na determinantemente, criminalizam-na, outros não a criminalizam, mas não a reconhecem como uma atividade laboral, digamos, como uma espécie de trabalho, digamos assim. A lei talvez mais célebre, mais discutida, mais badalada nesta matéria, nos últimos anos, é essa lei, uma lei alemã, a lei da prostituição de finais de 2001, que entrou em vigor em 2002, enfim, num país com o peso da Alemanha, não é só o peso económico que nós bem sabemos que tem, mas também aquilo que significa para o direito. A Alemanha é sempre tida como um dos países de referência para qualquer jurista em termos de construção jurídica, de elaboração jurídica, pois na Alemanha, em finais de 2001, foi precisamente aprovada uma lei, entrou em vigor, já está com cerca de 10 anos, na altura, claro, no meio de uma grande celeuma, de uma grande discussão, dividindo muito o Parlamento germânico, mas na altura, salvo erro, já não me recordo quem era o Primeiro-Ministro, mas era uma maioria parlamentar diferente da que existe hoje, uma maioria parlamentar constituída, julgo eu, pelo Partido Social Democrata e pelos Verdes, que na altura conseguiram fazer aprovar esta lei. Esta lei que basicamente veio reconhecer que, digamos, veio legitimar, se quiserem, o trabalho sexual. Ver na prática da prostituição, quando livremente consentida entre adultos, uma atividade, diríamos, comercial, não vou dizer como qualquer outra, mas quase como qualquer outra, e, portanto, podendo dar aso à celebração válida de contratos, entre eles de contratos de trabalho, como quaisquer outros contratos de trabalho. Isto foi na Alemanha. A questão que, porventura, nos interessa mais saber é, bom, como é que estamos hoje em dia, 2013, entre nós, em Portugal, do ponto de vista jurídico, como é que o direito olha para o fenómeno da prostituição e, sobretudo, será possível sustentar que alguém pode fazer da prática da prostituição uma profissão legal, ser um contrato de trabalho ou um contrato de prestação de serviços pelos quais, enfim, se obriga a praticar atos, a realizar prestações de caráter sexual contra a remuneração. Será isto legítimo? Bom, entre nós não temos, primeiro, não temos nenhuma lei do género da alemã ou do género de outras que existem em alguns países europeus, enfim, casos que eu não conheço tão bem, na Holanda, salvo erro, na Áustria, ou outros países fora da Europa. Há alguns casos de países que avançaram um pouco no sentido de reconhecer a prostituição como uma forma legítima de trabalho sexual. Entre nós não temos qualquer lei específica nesta matéria. E, portanto, logo por aí começa por faltar apoio para que se possa sustentar que esses contratos que tenham por objeto a prática da prostituição sejam válidos, mas temos outros elementos na ordem jurídica que justamente acabam por, atualmente, nos conduzir, a meu ver, a essa conclusão inescapável. Nós temos, sobretudo, duas normas que, em planos distintos, e não quero amassar-vos com normas, mas que em planos distintos interferem com o modo como a legislação portuguesa encara a prostituição. Primeiro, uma norma do Código Civil. O Código Civil é, digamos, a lei básica do direito dos privados, da contratação entre sujeitos privados. Tem uma regra geral, enfim, que não se refere especificamente à prostituição, em lugar algum, mas que é uma regra que tem sido sistematicamente aplicada a este propósito, que é este artigo 280 do Código Civil, segundo o qual é nulo, diz lá esse artigo, é nulo qualquer negócio jurídico, qualquer contrato cujo objeto seja considerado ofensivo dos bons costumes. Já vamos daqui a pouco abordar um pouco isto mais, mas logo por aí, esse é um primeiro obstáculo na visão talvez maioritária. Nestas questões também há muitas discussões a propósito do que sejam os bons costumes. Os bons costumes são uma noção relativa, mutável e evolutiva, mas tradicionalmente estão muito ligados
esse conceito está muito ligado justamente a códigos de caráter sexual e quase todos os especialistas de direito civil, quando comentam este artigo do Código Civil, justamente quase todos acabam por dizer, bom, aqui está, este artigo torna ilícitos quaisquer negócios, digamos, através dos quais a troco de remuneração, se prometa a prática de atos sexuais de qualquer natureza. Portanto, um obstáculo à legalidade ou à eventual legalidade do contrato de trabalho prostitucional, para dar essa designação. Mas este aqui, enfim, já lá voltaremos. Segundo obstáculo, a um nível superior, já não está no Código Civil, no plano do direito dos contratos, está colocado no Código Penal, portanto, no diploma que tipifica os crimes que existem na nossa sociedade e, portanto, o direito que diz-se que serve para proteger os bens jurídicos mais importantes da vida comunitária. O nosso Código Penal tem um artigo, o artigo 169, onde se pune o chamado crime de lenocínio, se prevê o crime de lenocínio, e que está exatamente redigido desta maneira. Quem, profissionalmente ou com intenção lucrativa, fomentar, favorecer ou facilitar o exercício por outra pessoa de prostituição, é punido com pena de prisão de 6 meses a 5 anos. Estas são as duas normas fundamentais que nós temos, que podem aplicar-se nesta matéria, neste nosso problema, começando por aquela do Código Civil, pela norma relativa aos bons costumes. Como já vos tinha dito, normalmente, tradicionalmente, esta noção de bons costumes vai muito ligada justamente a códigos de conduta sexual. Tradicionalmente, exemplifica-se como contrária aos tais bons costumes, os negócios que tenham por objeto o comércio de favores sexuais, a troca de... os negócios que tenham por objeto prestações sexuais mediante remuneração. E, portanto, muitos juristas sempre dirão, hoje em dia, pelo menos, que com base neste artigo do Código Civil, qualquer contrato que apareça, por exemplo, num tribunal, alguém a reclamar qualquer prestação em dívida num tribunal, o tribunal dirá, este contrato é nulo, porque o seu objeto, traduzindo-se na prática de atos sexuais, a troco de retribuição, viola os bons costumes. Mas, claro, como eu também refiro aí, este conceito, essa é uma discussão que está a correr, este conceito de bons costumes é um conceito, repito, relativo, é um conceito indeterminado, diz os juristas, tem que se ver caso a caso, e é um conceito que vai evoluindo no tempo. O Código Civil data de 1966, portanto, já tem bastantes décadas em cima. Estamos no século XXI, porventura, hoje, a forma como a sociedade olha para o chamado trabalho sexual e mesmo para a prostituição, não tem nada a ver, tem muito pouco a ver com aquilo que era a forma como o sexo em geral, o trabalho sexual, era visto em 1966, a todos os níveis. Quem se lembra desse tempo terá uma ideia da enorme transformação que existiu nesta matéria. E, portanto, aqui sempre haverá alguma margem para se dizer, bom, aquilo que antigamente tradicionalmente era contrário aos bons costumes, hoje em dia, porventura, já não será, porque a sociedade, hoje em dia, estamos no século XXI, é uma sociedade mais liberal nos costumes, laica, plural, tolerante, e que já não se choca como se chocava há 50 anos atrás, com certas práticas, mesmo práticas comerciais, ligadas ao sexo. Mas é sempre uma matéria discutível e haverá sempre muitos juristas e na sociedade haverá sempre divisão a este propósito, se não houver intervenções legislativas nesta matéria. Quanto ao Código Penal, aí é que eu diria que não há grande margem de manobra hoje em dia. Isto é, tal como está consagrado o crime no Código Penal, e eu repito, vamos lá voltar, quem profissionalmente ou com intenção lucrativa fomentar o exercício por outra pessoa de prostituição é punido com pena de prisão. Isto torna, por mais subjetivo que seja o direito e por mais teses que se construam, e sabem que os juristas são especialistas em ler e transler e voltar a ler a norma e a interpretá-la de diversas formas, mas aqui eu julgo que há unanimidade, tal como o crime está concebido, está desenhado, ele torna
torna criminosa, por definição, a atividade de quem quer que seja que se pretenda assumir como entidade empregadora de um ou de vários prostitutos, ou de uma ou de várias prostitutas. Se alguém pretender montar diríamos, uma casa comercial, um bordel, o que seja, e recrutar trabalhadores ou trabalhadoras do sexo para exercerem essa sua atividade ao abrigo de contratos de trabalho nesse bordel, essa pessoa está imediatamente a incorrer neste crime, porque está a fomentar a prática de prostituição e, portanto, digamos, a norma que mais claramente torna ilegal, hoje em dia, qualquer tentativa de construir o tal contrato de trabalho prostitucional de que vos tinha falado. Claro que, refiro aí, enfim, estou aí a citar a atual diretora da minha faculdade, especialista em Direito Penal, que se insere, de resto, numa linha de muitos outros juristas especialistas em Direito Penal que têm precisamente sublinhado que este crime está mal desenhado e que deveria ser revista esta norma, porque entende-se que faz sentido criminalizar condutas ligadas à prostituição, quando, desde logo, se exploram, estamos a lidar com prostituição de menor, por exemplo, pessoas que ainda não têm capacidade para se autodeterminar, ou quando estamos a recorrer à prostituição usando de violência, coação, pressão, os fenómenos do tráfico, que toda a gente conhece, etc, etc. Aí faz sentido criminalizar. Outra coisa será criminalizar a prostituição que resulte, e aí poder-se-á discutir se resulta ou não, mas que resulte de livre opção da pessoa envolvida, ou das pessoas, adultos, legais, que resolvem voluntariamente enverdar por essa atividade profissional em detrimento de outras. Eu julgo que, não sendo um especialista, já li o suficiente sobre a matéria, todos os relatórios que eu tenho lido dizem que o fenómeno é muito diversificado e que, a par de muita gente que está na prostituição, violentada, em situações ilegais, de tráfico, etc., há também pessoas que assumem e dizem que optaram, claro, por necessidade económica, mas 90% das pessoas que celebram contratos de trabalho no nosso país trabalham porque precisam de um salário para sobreviver ao fim do dia, não por a atividade ser em si extremamente gratificante. Mas há muitos testemunhos, isso parece ser verdade, entre nós e lá fora, segundo que assumem que pessoas preferem essa atividade, ganhando, porventura, mais do que outro tipo de atividade mais tradicional, em que o salário é mais reduzido. No fundo, é um pouco essa a ideia. Bom, devemos nós reconhecer essa margem de liberdade às pessoas e ver na prostituição, nesta prostituição, digamos, voluntária, consentida, um espaço de autodeterminação pessoal, ou devemos nós considerar que a prostituição, por definição, é uma prática degradante, atentatória dos mais básicos direitos humanos e que alguns aproximam da escravatura. Dependendo muito da forma como olharmos para este fenómeno, naturalmente a resposta do ordenamento jurídico será uma ou será outra. Aquilo que sucedeu precisamente na Alemanha é que o legislador, em 2001, entendeu, não sem celeuma, não sem discussão, mas entendeu que a prostituição pode e deve ser e se trata de uma prática entre adultos, sem violência, sem coação, portanto, sem aquilo que pode tornar nulo qualquer negócio jurídico, porque qualquer negócio, se for celebrado com violência ou com coação, ou explorando situações de necessidade de outrem, não será válido. E, portanto, do meu ponto de vista, comparando aquilo... Em que é que se traduziu a lei alemã? Bom, porque é que eu digo que entre nós, atualmente, é uma questão que não se pode colocar. Bom, essa lei alemã que veio, precisamente, reconhecer a possibilidade de celebrarem válidos contratos de trabalho, tendo como objeto a prática da prostituição, teve que mexer em diversas normas do ordenamento jurídico alemão. Mexeu no Código Penal, como seria indispensável também mexer no nosso artigo 169 para excluir o crime de lenocínio nas situações em que há prostituição, digamos, livremente consentida entre dois adultos. Mexeu no Código Civil,
alemão, porque o Código Civil alemão, nós copiamos muita coisa da Alemanha, na legislação também, e o Código Civil alemão é daí que vem esta regra que consta do nosso artigo 280, segundo o qual os negócios jurídicos cujo objeto seja contrário aos bons costumes são nulos. Essa lei da prostituição alemã veio precisamente estabelecer que a prostituição regulada por essa lei não era considerada contrária aos bons costumes e, portanto, não se aplicava lá o artigo do Código Civil alemão a esses negócios jurídicos. E veio depois essa lei estabelecer regras sobre segurança social para os trabalhadores do sexo e estabelecer precisamente a possibilidade de haver contratos. E aí contratos, enfim, não estamos entre juristas, da mais variada natureza, desde o contrato, digamos, de prestação de serviço que o prostituto ou a prostituta, digamos, que trabalha por conta própria, pode celebrar com o cliente. É um contrato que, se for validamente celebrado, pode ser, e se não for paga a remuneração pelo cliente, pode ser exigida esse pagamento no tribunal, na Alemanha, ou então reconhecer a possibilidade de haver válidos contratos de trabalho entre, justamente, empresários que criam os seus estabelecimentos, bordéis ou casas do género, e trabalhadores do sexo, que são trabalhadores dependentes, trabalhadores subordinados, que celebram contratos de trabalho, justamente prostitucionais, tendo por objeto a prática da prostituição. Sendo, repito, comércio sexual, digamos, voluntária e conscientemente realizado entre adultos, porventura, talvez devêssemos, mas esta é uma questão que divide muitos juristas, mas, a meu ver, talvez devêssemos caminhar para conceber que esta pode ser uma profissão legítima e que talvez fosse melhor reconhecê-la como tal, enquadrá-la, conceder direitos a quem a pratica, porque justamente, e esta era a nota final que vos queria deixar, antes do debate que certamente se seguirá, eu insisto neste ponto, estou aqui com muito gosto num colóquio que está muito centrado na questão da prevenção, e, portanto, percebo que, porventura, esta questão da legalização pode ser vista como tendo um caráter instrumental, isto é, nós, para combatermos a disseminação do vírus da SIDA, será bom, será positivo que seja legalizada e enquadrada a atividade dos chamados trabalhadores do sexo. E eu acho que é verdade, digamos, esse é um efeito positivo, previsível dessa legalização. Sendo trabalhadores menos vulneráveis, que não atuam na ilegalidade ou à margem da lei, e tendo, pelo contrário, contratos reconhecidos, tendo uma situação jurídica mais estável, eu penso que é de prever que essas pessoas, no exercício da profissão, justamente adotem as condutas necessárias para que o vírus enfim, para que se previna a infecção e, portanto, para combater a difusão da doença. Mas eu, repito, sendo este um efeito que acho que é positivo, que se pode esperar dessa medida, penso que a questão não se centra tanto aí. E, aliás, estou sensível ao argumento, até daquilo que tenho lido, justamente, dos chamados trabalhadores do sexo, que têm muito reclamado contra esta visão, porque esta visão é puramente instrumental, são concebidos como meios para conter a doença, vamos legalizá-los, acantoná-los, registá-los. Bom, isso já vem de há muito tempo atrás. Antigamente era com a sífilis, agora seria com a SIDA, não. Se entender, e se calhar vale a pena pensar nisso, e se calhar até admito que a maioria dos presentes aqui esteja aberta para essa ideia, mas eu penso que a maioria, se calhar, dos portugueses não está ainda muito aberta para essa ideia. Mas se entender que devemos caminhar no sentido da legalização neste sentido, porque, como sabem, hoje em dia não é crime propriamente a prostituição, é crime o proxenetismo, o lenocínio. Mas, digamos, se entender que devemos caminhar no sentido de reconhecer que, verdadeiramente, pode haver contratos válidos e o trabalho sexual é mesmo uma espécie de trabalho, eu julgo que essa discussão tem que se centrar basicamente na questão de sabermos o que é isso do trabalho sexual, da prostituição em particular. Repito, algo de intrinsecamente degradante, como muitos defendem, é algo que ofende a dignidade humana e é algo que se aproxima da escravatura. Essa é uma visão, como sabem, de muitos, desde setores muito conservadores até setores feministas, há muita gente a pensar isso. Mas também há muitos outros que dizem não é necessariamente assim. Hoje em dia devemos reconhecer que o trabalho sexual é também uma outra forma de trabalho e que, sendo assim, se for
resultado de uma opção voluntária de quem o presta, devemos reconhecer acautelar, perdão, como forma de acautelar a dignidade de quem trabalha. Voltou a desligar. Já acabou? Pronto, finito. Então é isso. Este era o último sketch. Muito obrigado pela vossa